Boa tarde a todos. Prazer estar aqui no último dia de Bienal. Por mim, ver um evento desse, pessoas interessadas em livros, é muito bom. Não só porque eu vendo livros, mas porque eu dedico aos livros todo minha capacidade. Não vou dizer meu sucesso. O sucesso tem a ver, talvez, com a competência técnica que eu pus nos livros, a competência comercial das minhas editoras, a competência dos meus distribuidores, livreiros que fizeram o conhecimento chegar às mãos de vocês, mas eu dedico aos livros minha capacidade, primeiro, de escrever bem. E quando as pessoas falam, pô, você tem uma escrita genial, eu me sinto incomodado com essa colocação, porque eu acho que eu simplesmente escrevo ideias que eu tenho na cabeça. As ideias vêm do meu dia a dia, do meu trabalho. Pena que as pessoas na minha área, finanças, lógica, economia, não escrevam tão bem quanto eu. E ver um evento cheio como esse dá vontade de ver crianças, adultos, todos os dias expostos a esse monte de conhecimento, como foi minha infância, muito presente nas bibliotecas, na literatura. Meu pai não podia comprar, mas todos os dias eu estava na biblioteca, que era onde eu estudava, fazia lição de casa. E comecei a escrever em 2002, de livre e espontânea pressão, do meu primeiro editor, Roberto Chiniachik. E lá em 2002, quando ele me convidou a escrever, disse que minhas ideias eram muito boas. Eu, como professor, tinha uma lógica muito agradável de abordar as finanças. Para a maioria das pessoas, finanças é um assunto desagradável, quadradão, chato, burocrático. Ele me convidou a escrever. Eu comecei na armadilha, vamos dizer assim, dos consultores financeiros, de tratar o planejamento financeiro como algo lógico. Do tipo, pô, olha, use o bom senso, é só pôr na ponta do lápis, um cafezinho que você corta por dia, depois de 30 anos você tem um carro. Né? Se você economizar num filme que você aluga, num chiclete que você compra, quanto que você vai ganhar no futuro? Né? E esse foi um risco que eu corri no começo, talvez meu trabalho não foi mal recebido, porque a abordagem era muito simples, agradável, uma preocupação literária de fazer meu leitor chegar até o final do livro muito grande. E com o passar dos anos, nesses 8 anos de carreira, como escritor, eu fui moldando minha abordagem para que realmente eu entendesse cada vez mais as pessoas, a questão comportamental, as frustrações, as ansiedades que cada um tem. O grande mote do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos é: Gustavo, legal, o que você fala é muito inteligente, mas você não tem a esposa que eu tenho, né? E lidar com as diferenças no lar, diferenças no relacionamento foi um passo importante para colocar o planejamento financeiro realmente na vida das pessoas. E eu, obviamente, com uma boa didática, uma boa venda de livros, eu fui fazendo sucesso, fui ganhando dinheiro, fui aplicando o meu planejamento financeiro pessoal. E, na verdade, eu senti que eu tive uma guinada na minha vida, na minha carreira, quando eu conheci o Christian Barbosa. Que, num evento que nós nos encontramos, em que ele falava sobre como planejar o tempo, e eu falava sobre como planejar o dinheiro, eu me encantei, se não me engano o Christian falou antes de mim naquele evento, eu me encantei com a colocação dele, falei, pô, minha palestra vai ficar sem graça, porque o que ele está falando é a mesma lógica para o uso do dinheiro. Gerir o tempo não é muito diferente de gerir o dinheiro, com exemplos diferentes, com abordagens diferentes, ferramentas diferentes, mas a mesma lógica. E eu queria falar isso para ele, quando eu acabei minha palestra, ele veio falar isso para mim. Pô, mas legal ver você falar isso, tem tudo a ver com o que eu falei. Pô, e a gente namorou uns 4 anos a ideia de fazer um trabalho conjunto literário, porque nós fizemos alguns eventos conjuntos nesse período, mas nos encontramos em bastidores de teatros, de auditórios, nas poltronas de avião, e discutindo, pô, como é que funciona, como é que é na sua vida, na minha, como é que é na sua teoria, na minha. E foi quando eu consegui colocar em prática uma boa gestão do meu tempo, da minha agenda, que minha carreira, que já vinha bem, realmente deslanchou. Né? Dar utilidade, produtividade ao meu tempo era algo que não estava muito frequente, porque eu pensava muito na utilidade, produtividade para o meu dinheiro, mas trabalhava muito para conseguir isso. E a grande, vamos dizer que a grande oportunidade de publicar esse livro foi na verdade, um meio que nós encontramos de levar às pessoas aquilo, não só que nós pensamos, aquilo que nós praticamos na nossa vida. Foi uma experiência agradável, porque meu primeiro livro escrito a 4 mãos, na verdade, meu único livro até então escrito a 4 mãos, não é fácil, tá? Para quem acha que, oh, beleza, metade do trabalho feito. Não é fácil, são cabeças diferentes, são jeitos diferentes de escrever, tentando encontrar afinidade em, às vezes, algumas situações que não existem, então tem momento que a gente teve que realmente separar a visão de um e a visão de outro, e nós chegamos a um modelo que vamos dizer assim, seria uma linha de racionalidade, uma linha de escolhas que as pessoas, que como nós, colocaram em prática, conduzem tanto sua carreira quanto seu planejamento financeiro a um caminho crescente, cada vez mais produtividade.
O que aconteceu na minha vida depois de conhecer o trabalho do Christian foi que eu comecei a perder menos tempo com o meu trabalho e tirar mais produtividade dele, consegui me dedicar mais ao conhecimento, à aquisição de ferramentas que multiplicassem minhas ideias. Por exemplo, no começo da minha carreira, eu aceitava produzir artigos para todas as revistas, jornais e qualquer blog que me consultasse. Hoje eu tento aceitar, mas às vezes eu tenho que replicar alguns artigos que já foram feitos. Duro quando você escreve um artigo de 3.000 toques, alguém escreve e fala, você pode mandar um artigo de 1.500, outro quer de 5.000. Então aprendi a fazer logo um de 6.000 toques que tenha módulos que possam ser encurtados para poder atender a todos. Então, pequenos detalhes que tornaram minha rotina muito mais produtiva. E curioso que com a rotina mais produtiva eu comecei a trabalhar menos. Hoje, por exemplo, minha média de trabalho é de 4 dias por semana. Trabalho, atividade, frequentar eventos. E um dia da semana eu dedico à minha organização pessoal, que envolve emitir notas, ler um jornal que acumulou, ler um livro que eu quero ler, e me dedico muito bem à minha família. Curiosamente, isso deveria refletir numa queda da minha receita, mas não, ela aumentou muito, porque justamente eu coloco em prática ferramentas que eu possa delegar algumas funções, que eu possa dar mais utilidade ao meu tempo, e isso tem funcionado muito bem. Então, o que nós sugerimos com o nosso livro é que as pessoas façam como nós fizemos, ou como os nossos clientes fazem, que é criar um ciclo da prosperidade. O Christian pode falar um pouco mais desse ciclo, em que quanto mais eu escolho melhor meu tempo, mais tempo sobra. Quanto mais tempo sobra, mais eu consigo me planejar para o meu dinheiro. Isso faz com que o dinheiro sobre. O dinheiro sobrando faz com que eu adquira ferramentas que façam o tempo sobrar também, e vai criando um ciclo de causa e efeito que nos conduz a uma espiral da prosperidade. É muito difícil abandonar a espiral da prosperidade quando você está numa situação em que seu trabalho é reconhecido, a sua rotina é admirada. Muitas pessoas querem que eu fale não sobre minha lógica financeira, mas como é que eu consigo lidar com 2 filhos de sucesso, entrevista, um monte de coisa. Isso tudo vem de uma sequência de escolhas planejada. Tem muita gente que ouve a palavra planejamento, orçamento, se incomoda, mas eu acho que planejamento é algo que todos nós fazemos em algum nível, e alguns podem formalizar um pouco mais, outros um pouco menos. Mas o que nós propomos às pessoas é que façam da sua vida uma vida mais planejada. Mesmo que seja um planejamento para curtir, um planejamento para desfrutar do que tem, para respeitar seus valores, sua fé, sei lá, as preocupações de sua família, o cuidado de um pai doente, por exemplo. Cada um tem uma prioridade. Agora, se eu fico brigando com as minhas prioridades, minha vida não vai ser rica. Se eu consigo realmente atender aquilo que é importante para mim, ao mesmo tempo em que eu cresço na carreira, que eu cresço em patrimônio, eu estou indo no caminho certo. Então essa é a lógica do nosso trabalho. É isso que nós procuramos fazer com o livro Mais Tempo, Mais Dinheiro.